Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos para mais um estudo da Bíblia. Estamos estudando a missão de Deus, a minha, a sua, a nossa missão. Chegamos ao estudo de número 7, missão em favor do meu próximo. Semana passada eu estava um tanto quanto perturbado, preocupado com o que seria nos próximos dias, porque eu tinha muitos projetos, muitos prazos, muito trabalho, eu não sabia nem como concluir todas as coisas. Eu pedi a oração de vocês. Eu tenho certeza que muitos de vocês oraram e eu estou vindo aqui para agradecer. A minha semana não foi fácil, tanto é que eu não consegui gravar a lição a tempo, mas eu estou gravando a lição, achei que nem seria possível. Eu possuía muitas atribuições, eu tinha muita coisa para fazer, só que nem foi tão difícil como eu estava esperando, como eu imaginava, e eu tenho certeza que foi por causa da intercessão de todos vocês. Eu li muitas mensagens nos comentários dizendo: Tiago, nós estamos orando, né, vai dar certo, e deu certo, muito obrigado, mas eu realmente não consegui gravar a lição a tempo, então estou explicando que eu tive muitos compromissos durante a semana e no fim de semana, mas enquanto é tempo, estamos aqui gravando. Eu sei que vocês estão acompanhando aí a lição dos jovens também. Está interessantíssima como provar o sistema de dízimos e ofertas no Novo Testamento, né? Você vai ter tudo ali anotado, esquematizado para colocar na sua Bíblia. Mas a nossa lição, a lição dos adultos, ela vai falar na parte de sábado sobre o amor a Deus e o amor ao próximo. Esse é o resumo do que iremos ver durante a semana. A parte de domingo vem, perguntando: qual é a pergunta mais importante? Quem nós somos? Por que estamos aqui? Então, nós só vamos compreender o sentido da vida quando nós entendemos a criação. Uma pessoa que não acredita em Deus, ela vai passar por um momento de angústia, de uma falta do sentido de existência, porque ela é fruto do acaso. Mas quando nós compreendemos que Deus criou todas as coisas e que nós fomos feitos para viver eternamente, isso muda completamente a equação. E agora a lição pede: leia Lucas 10, 25. O que esse intérprete da lei perguntou e por quê? Então, em Lucas capítulo 10, verso 25, eis que certo homem, um escriba, um intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus em provas e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Como se faz para viver para sempre? Como é possível obter a vida eterna, a imortalidade? Essa inquietação, essa pergunta é justamente quando nós nos deparamos com a morte. Parece que tudo fica sombrio, ainda mais para quem, como eu, está chegando aos 40 anos de idade. Até os 40 é tranquilo, mas quando nós chegamos aos 40, pensamos: olha, estamos aqui mais ou menos na metade da vida. E passou muito rápido. E quando às vezes vamos fazer planos para daqui adiante, você já começa, será que faz sentido planejar para 10, 20 anos? Porque daqui a 20 anos, quem tem 40 hoje estará com 60, né? Então, a força física diminui, a pessoa talvez vai ganhar um pouco menos com a aposentadoria, né? A saúde pode se deteriorar. E aí? Qual é o sentido de fazer planos aqui para esta vida se nós vamos morrer? Essa é a maneira mais simples e direta de enfrentar a questão. Então, nós precisamos viver para sempre. Esse é o sentido. O sentido não está em planejar algo fantástico para aqui. O sentido está em: estou eu preparado para viver para sempre? Deus me considerar a vida eterna, ou eu estou correndo o risco de perder a vida eterna? Então o homem vai e pergunta para Jesus: o que farei para herdar a vida eterna? Como é possível viver para sempre? Ele estava querendo testar Jesus. E muitas vezes as pessoas ao nosso redor também procuram nos testar, pessoas que pensam de maneira diferente do que nós. Muitos irmãos, às vezes aqui na internet, têm respondido com violência, com debates, com
né, altercações sem fim, mas nada disso é capaz de abrir o coração, porque o debate e a contenda, ele apenas acirra os ânimos. Veja como Jesus respondeu Nicodemos. Nicodemos faz algumas perguntas e Jesus importa nascer de novo, mas como é possível um homem importa nascer de novo? E aí Jesus não vai entrar no mérito da discussão. Jesus fala, olha, o Espírito Santo precisa converter o seu coração. Então, muitas vezes gastamos tempo em grupos de internet discutindo, em diálogos sem fim, mas esse método, na maioria das vezes, ele apenas fecha o coração. E o que foi que Jesus apresentou? Jesus, ele respondeu com uma pergunta. Agora, antes de estudarmos a pergunta de Jesus, veja a pergunta número 2. Leia 1 Coríntios 15, 30 a 32. Que ideia Paulo apresentou que ressalta a importância da vida eterna? A resposta é, se não há esperança de vida eterna, o que fazemos aqui? Por que fazer o que fazemos? É o que eu respondi. Se nós não temos a esperança de viver para sempre, isso aqui é uma grande vaidade. Nós vamos entrar na mesma crise dos ateus. Tudo é por acaso. Por que eu devo viver de maneira ética e moral? Por que eu não devo buscar os meus próprios interesses? Por que eu não devo ser egoísta se a vida que eu vivo ela é apenas para mim e não existe nada depois da morte? Ninguém está vendo. Não existe um caráter para ser revelado. É você e você. Isso nos leva a um vazio tremendo. Então Paulo disse, se não existe ressurreição, nós somos os mais infelizes dos homens, porque estamos nos abnegando, estamos buscando a simplicidade, estamos procurando sacrificar a nossa vida para salvar a outros, mas não existe nada depois do amanhã. Então, viver sem a ideia da vida eterna, ela é uma vida sombria, é um pensamento horrível, tudo bem? Deus colocou a eternidade no coração do homem. Essa que é a bem da verdade. Agora, segunda-feira, como Jesus respondeu o homem? Com uma outra pergunta. E essa, na verdade, é a maneira pela qual nós devemos abordar as pessoas para conhecer um pouco mais. Geralmente, as pessoas vêm com uma pergunta muito aberta e elas fazem assim, tudo que é errado é pecado? Aí você primeiramente pensa, por que a pessoa veio me perguntar esse tipo de coisa? Né? Será que é uma pegadinha? Se eu responder aquela velha história, o passarinho na minha mão, está vivo ou está morto? Se eu respondo uma coisa, a pessoa vai para um lado. Se eu respondo a outra, ele vai para outro lado. Então, esse tipo de situação é difícil. Então, geralmente, o bom é responder com uma outra pergunta. Por que você está me perguntando isso? Né? Qual que é o seu propósito? O que você deseja saber? E Jesus, ele sempre respondia com uma outra pergunta. Jesus, aqui, como esses versos nos ajudam a entender a resposta de Jesus para o intérprete. Qual foi a resposta? É Lucas 10, 26. Então, Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? Como interpretas? Olha, a minha resposta, né, se ela divergir da Bíblia, ela não tem importância. Então, não é a minha opinião que vai determinar as coisas. É o que diz a Bíblia. Então, você está me perguntando como obter a vida eterna, mas o que Deus registrou nas Escrituras? Você já deve ter lido. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Como você interpreta? Então, antes de Jesus dar a palavra, porque ele era o professor, ele pode falar por último, estava ali um professor de teologia, um teólogo, um escriba, né? Qual que é, como você responde? Então, eu respondi aqui na pergunta 3, que Jesus respondeu com uma pergunta. Esse era o método de Jesus. E Jesus procurou ouvir aquela pessoa e partir, né? A sua resposta iria partir do conhecimento dela. A pessoa poderia dizer assim, olha, eu não sei o que a Bíblia diz, eu nunca li. Olha, ok, se você não sabe, então a resposta será uma. Ou, é que existe um debate, né? Fulano de tal diz uma coisa e fulano de tal diz outra. Então, a depender da resposta do escriba, né, ou a depender da resposta do seu interlocutor, você vai poder organizar
a sua resposta à pergunta dele. Então Jesus procurou ouvi-lo e partir da pergunta dele. Por quê? Porque nossa resposta deve estar firmada na Bíblia. Isso está lá em Mateus 26, 56, porque Jesus explicava as profecias com base no Antigo Testamento. Ele explicava a sua vida com base nas profecias do Antigo Testamento. Ali em Atos diz que os de Bereia investigavam toda a Escritura e por isso eles eram mais nobres que os de Tessalônica. As Escrituras profetizavam sobre a morte de Jesus. Isso nós extraímos de 1ª carta aos Coríntios 15, 3. E Timóteo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, quando você for inquirido, responda com um texto bíblico. Assim diz o Senhor. Essa deve ser a nossa resposta. Evite respostas filosóficas, evite historinhas, evite teologias que não estejam calcadas na palavra de Deus. Então, às vezes, um judeu pode perguntar a você onde na Bíblia disse que um muçulmano, que Jesus é Deus, ou um judeu, onde na Bíblia diz que há mais de um Deus, se Jesus é Deus e se o Pai é Deus, então existem 2 deuses, mas a Bíblia diz, ouve, ó Israel, o teu Deus é o único Deus, então se só existe um Deus, esse tipo de pergunta é bom nós respondermos com uma outra pergunta. Então esse é o método de Cristo. Agora na terça-feira, qual foi a resposta do intérprete? Ele respondeu citando Levítico 19, 18 e ele respondeu citando Deuteronômio 6. Jesus não o inquiriu? Ora, você que está me perguntando, mas o que está escrito na lei? E ele respondeu. Lá em Levíticos 19, 18 está escrito, lá em Deuteronômio 6,5 está escrito, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Ok? E lá em Levítico 19, 18, amará o teu próximo como a ti mesmo. E aí ele ficou olhando para Jesus e Jesus falou, é isso mesmo, ok? Você respondeu corretamente. Para viver para sempre é preciso amar a Deus e amar o próximo. A teoria está certa. Agora, vamos prosseguir aqui. O verso 28 também. Então Jesus lhe respondeu, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Então, o seu problema não está na teoria, porque a teoria você sabe. Jesus respondeu, agora vai lá e faz. Então, o problema não é saber que precisamos amar a Deus ou amar o próximo. Isso é fácil. Resposta, uma criança sabe. O problema é colocar isso em prática. Leia Tiago 2, 17 a 22. De que forma esses versos se assemelham ao que Jesus disse ao intérprete? Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Então, na Bíblia, não existe a fé como um assentimento mental a um corpo organizado de doutrinas. Como assim, Tiago? Olha, a Igreja Adventista possui 28 crenças. Ah, Tiago, então se eu creio naquilo ali, eu sou adventista. Não necessariamente, né? Porque não é preciso apenas crer, mas é preciso viver, praticar, entendeu? Existe os credos, a confissão de fé de Westminster. E durante a Reforma Protestante, os padrões éticos de muitas pessoas caíram, mas elas se consideravam bons cristãos, simplesmente porque não criam de acordo com a doutrina católica, mas criam de acordo com a doutrina protestante. Mas na prática, a vida de todo mundo era igual. Está compreendendo? Então, muitas pessoas, e isso ocorre também na Igreja Adventista. Muitas pessoas pensam, olha, eu participo da Igreja Verdadeira, eu fui batizado. E ele pensa assim, quem crer e for batizado será salvo, né? Fui batizado, eu guardo o sábado, ou pelo menos, concordo que o sábado é o dia verdadeiro de guarda. E a pessoa até sabe, apesar de eu não estar guardando direitinho, Quando chega o pôr do sol, e eu ainda estou assim, não tomei o banho, não organizei as compras, estou vindo do supermercado. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui com muito carinho. Quando da hora do pôr do sol, você já tem que estar cantando com a sua família. Então, preste atenção nisso, isso é muito importante. O verdadeiro adventista, guardador do sábado bíblico,
ele está pronto antes do horário do pôr do sol. Ele já tomou banho, ele já organizou as compras, ele já passou as roupas de sábado, já está tudo organizado. Ele não está no ônibus, ele não está subindo a escada com as compras, ele não vai até 8, 9 horas da noite, que aqui no Brasil o pôr do sol é mais ou menos umas 6 horas, né? 5h40, 5h50, a depender do local. Então, ele não está ali organizando as coisas às 7 horas da noite, vai tomar banho, passando pano na cozinha. Tudo já está pronto, né? E ele entra no sábado. Então, o que eu quero dizer é que não é porque você crê que o sábado é o dia de guarda que está tudo ok. É preciso praticar, né? Então, a fé sem obras está morta. Então, se a sua fé é apenas um assentimento mental a um corpo de doutrinas, ok, eu concordo com o que está ali nas crenças fundamentais da igreja, eu concordo com o que está no catecismo, eu concordo com o que está na confissão de fé de Westminster. Essa fé é morta. Em qualquer que seja o credo, ela é morta porque ela não tem obras, ela não pratica, ela não vive. Olha, crês tu que Deus é um só? Crês tu que o sábado é o dia de guarda? Fazes bem. Até os demônios sabem isso, mas eles não cumprem a lei. Você está entendendo? Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? E aqui ele vai dar alguns exemplos. Não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu o próprio filho sobre o altar? O Abraão simplesmente falou, Senhor, eu creio sim que é para oferecer Isaac, mas aqui eu não vou oferecer Isaac não, não funcionou assim. Ele creu e foi lá e fez, por isso que ele é o pai da fé, porque antes ele estava mentindo bastante, né? Ele cria em Deus, mas mentia a respeito da mulher. Cria que Deus lhe daria um descendente, mas foi lá e teve um filho com Agar. Então, o que justificou Abraão no episódio de Isaac foram as suas obras, porque as obras anteriores de Abraão estavam dizendo que ele era um mentiroso, que ele não tinha fé. Raabe também, né, o verso diz, mas veja o 22, vês como a fé operava juntamente com as obras, com efeito foi pelas obras que a fé se consumou. Tudo bem? Então é preciso ter fé e a fé só existe mesmo quando ela vem junto com obras. As duas coisas são uma e só a mesma coisa. A gente separa por questão didática. Então, aqui no texto de Tiago está dizendo assim, se um amigo seu está precisando de ajuda, vai lá e ajuda. Não vai falar assim, é verdade, né, irmão, você está aqui precisando. Mas Deus proverá. Existem situações quando é de doença, a gente não tem como fazer muita coisa. Mas às vezes o irmão não tem um cobertor, uma blusa de frio, e a gente Deus proverá aí uma cobertinha para você. Não. Aí se a gente tem duas, tem que dar uma para a pessoa, você está entendendo? É o que está falando, ó, meu irmão, verso 15, Tiago 2,15. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento, e qualquer dentre vós lhe dissesse, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dardes o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Então, a nossa profissão de fé, cristãos, ela tem que revelar alguma coisa na prática. Um judeu era prontamente reconhecido assim que fosse visto. E um crente, ele é reconhecido, e um adventista do sétimo dia. Olha, ali vai um adventista do sétimo dia. Primeiramente, o reconhecemos de longe, pelo vestuário. Ele não se veste de acordo com o que as pessoas do mundo se vestem. Ele é diferente. Então, se não é possível reconhecer um adventista pelo vestuário, alguma coisa muito errada está acontecendo. Tudo bem? Vencemos aqui a parte de terça. Vamos para a quarta-feira. Amar aos outros como amamos a nós mesmos. Pergunta 6. Leia Mateus 22. De que modo que Jesus disse nesses versos se compara à resposta do intérprete em Lucas 10, 27 a 28. O intérprete respondeu, amar a Deus e amar ao próximo, né? E agora, isso ele respondeu lá em Lucas 10, 27 a 28, já olhamos. Agora, o que Jesus disse em Mateus 22, verso 37 a 40? E quem está ficando aqui na lição até o final vai receber um bônus no fechamento da lição. Mateus 22, 37. Respondeu Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro grande mandamento. 39. O segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, lá em Lucas 10, 27 a 28, é o escriba que reconhece esses dois princípios no Antigo Testamento.
Aqui é diferente. Aqui um escriba perguntou a Jesus qual era o grande mandamento. E Jesus dá a mesma resposta. Jesus vai citar Levíticos 19, 18 e Deuteronômio 6, 5. E aí Jesus arremata: destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Muitos adventistas, para explicar a verdade do sábado diante desses textos, dizem assim: é que Jesus apresentou o resumo dos 10 mandamentos, né? Então, já viu os 10 mandamentos, agora no Novo Testamento ele resumiu, amor a Deus e amor ao próximo. Mas é o contrário, né? Os 10 mandamentos é que dependem desses dois princípios. Eu já falei isso aqui em uma lição anterior e eu vou explicar novamente. Lá no céu existia apenas um único princípio, que era o princípio do amor. E os anjos nem sequer percebiam que havia uma lei, porque era muito natural, a lei do amor. E aí Lúcifer, ele falou: opa, existe uma lei de Deus aí, né, que a gente deve amar a Deus. Então, Lúcifer, ele meio que mostra que havia uma lei implícita que era a lei do amor, e Lúcifer vai propor a lei do egoísmo, né? Agrada-te a ti mesmo, essa é a lei do egoísmo. E aí quando começa aqui a existência no planeta Terra, não havia uma lei escrita. Perdurava a lei do amor, amor a Deus e amor ao próximo. Só que isso era muito difícil para ser compreendido por um povo escravo que estava ali no Egito. Eles eram criancinhas espirituais. Para ilustrar a verdade para eles, o que é que Deus fez? Ele detalhou em 10 preceitos esses dois princípios. Então, 4 preceitos, eles revelam como deve ser o amor a Deus, e os 6 últimos preceitos revelam como deve ser o amor ao próximo. Só que o povo entendeu? Não, o povo não entendeu. E aí Deus detalhou mais ainda dentro da legislação mosaica. Agora, quando Jesus vem, o povo já havia amadurecido. Então eles não deveriam ficar com aquela lei cheia de preceitos detalhadas. Jesus gostaria de aprofundar a coisa ainda mais. Então Jesus, ele retroage a essa ideia de lei não escrita. Então hoje muitas pessoas, não, mas isso é ponto de salvação? Ele não está raciocinando mediante o princípio amar a Deus e amar ao próximo. Porque quando ele pensa ponto em salvação, ele está tentando, como um advogado, encontrar uma brecha na lei. Reforma de saúde é ponto de salvação? Você está vendo? Ele não está pensando no amor a Deus e no amor ao próximo, porque isso aí é muito amplo, né? Mas quando eu começo a querer detalhar tudo, eu fico na esperança de que alguma conduta não foi prevista, ela ficou de fora, né? E aí, se ela ficou de fora, então eu não tenho o que fazer. Aí a gente começa a raciocinar como os fariseus e escribas. Olha, né? Quem é o meu próximo? Essa vai ser a próxima perguntinha aqui, não é? Então, amor a Deus e amor ao próximo são os dois grandes princípios. Os 10 mandamentos detalham isso. E o restante vai detalhando os 10 mandamentos. Por que, Tiago, a igreja adventista tem Ellen White? É porque o povo não estava seguindo a Bíblia. Ellen White escreve: os testemunhos não seriam necessários se o povo seguisse a Bíblia. Como o povo é fraco de ler a Bíblia, não lê. Lê meditação todo dia. Olha o que eu estou dizendo. A gente tem dificuldade com as cartas de Paulo. Isso revela que não estamos estudando a Bíblia. Quase ninguém entende as cartas de Paulo. Isso é uma vergonha para nós adventistas. Já não somos mais o povo da Bíblia. Precisamos dizer isso. Já não somos mais o povo da Bíblia. Não porque não temos a verdade, mas porque a maioria dos membros não sabe articular essa verdade, não sabe manejar a palavra de Deus, né? Temos a verdade bíblica, mas não estamos sabendo utilizá-la nem expô-la adequadamente. Precisamos partir para o evangelismo coach. Precisamos assim, não que devemos, né? Está ocorrendo nos últimos dias uma pregação de autoajuda, porque não estamos sabendo pregar a palavra. Se soubéssemos, a palavra estaria convertendo os corações, entendeu? Então as pessoas partiram para técnicas comerciais de apelo, de crescimento de igreja, porque não estamos sabendo manejar corretamente a Bíblia. Então, por isso que veio o Espírito de profecia e ampliou os princípios bíblicos.
Mas se tivéssemos obedecido à Bíblia, não seria necessário os testemunhos. E aí muitas pessoas falam, sabe o quê? Não, eu não leio Ellen White, eu leio a Bíblia. Não leia a Bíblia. Esse que é o negócio. Você não lê a Bíblia. Se você está pensando assim, eu não leio o Espírito de Profecia porque eu leio a Bíblia, é possível que não saiba manejar bem a Bíblia. Ou que não esteja ampliando a Bíblia ao máximo. Talvez o que você está fazendo assim, eu leio a Bíblia porque ali está resumido, ninguém entende nada mesmo, e aí eu fico me esquivando de certas práticas comportamentais, de certo estilo de vida que ali nos testemunhos está escancarado. E eu dou um exemplo aqui. Modéstia cristã está escancarado no Espírito de Profecia. Mas de onde Ellen White tirou os princípios da modéstia? Ela tirou da Bíblia, né? Modéstia cristã. Timóteo capítulo 2 e Pedro, 1 Pedro capítulo 3. Está ali. Só que nós olhamos aquilo ali, aquilo ali, eu não sei o que Pedro queria dizer. Não, nós não queremos ficar só com a Bíblia, aí a gente vai pegar e reduzir a lei, reduzir a Bíblia, só porque amor a Deus, amor ao próximo, aí eu não sei bem o que é isso e qualquer coisa vale. Não. O Espírito de Profecia veio para ampliar aquilo que as pessoas estavam querendo dizer que não quis dizer nada. Não seja o adorno das mulheres, ouro, pérolas, né, o frisado de cabelos. Aí a gente quer dizer, não, eu nem sei o que Pedro quis dizer com isso. E a adventista hoje está usando joia. E pasmem, há vídeos na internet de pastores batizando adventistas usando joias. Mas está escrito, eu dou a passagem, 1 Timóteo capítulo 2, verso 9. 1 Pedro capítulo 3, verso 3, está ali dizendo que o ouro não deve ser utilizado pelos cristãos. O apóstolo proíbe, né, declaradamente o uso do ouro. E aí, sabe o que a gente faz? Não, mas eu fico só com a Bíblia, eu não fico com o Espírito de Profecia. Irmãos, estamos nós fazendo certo? É como evangélicos fazem assim. Eu fico com o Novo Testamento e não com o Velho. No Novo Testamento é amar a Deus e amar ao próximo. E por isso eu não guardo o sábado. Muitos adventistas estão fazendo o mesmo, não com o sábado, mas com outros princípios da lei. Tiago, a lição fala sobre beneficência social. Fala. O Espírito de Profecia tem até um livro, né? Beneficência social, amor a Deus, amor ao próximo. E às vezes nós não estamos olhando muito a parte do cuidado dos pobres, do cuidado dos necessitados. Estamos, às vezes, erigindo, né, prédios magníficos, casas, igrejas lindas e não estamos olhando também a situação dos pobres e necessitados, né? Pergunta 7. Leia Gálatas 5,14, Miqueias, 1 João. Como esses versos reforçam o que Jesus nos disse? Lá em Gálatas, olha, toda lei se cumpre em um só preceito, amor. Miqueias, Deus espera que o crente pratique a justiça, a misericórdia e a humildade, né? Muitos querem falar assim, Deus não quer que a gente guarde nada não. Ali em Miqueias, Deus falou, é só, né, a justiça. O que é a justiça? A justiça é guardar toda a lei. A misericórdia é perdoar quem não pratica a lei e ofende a você. E a humildade, estar sempre disposto a aprender mais. Agora, 1 João 4,20. Quem não ama o irmão não pode amar a Deus. Eu respondi assim, né? Esses 3 versos. Então, para o apóstolo, o amor a Deus só pode ser visto na prática quando é exemplificado no modo como tratamos as pessoas. Viver pela fé não é algo que fique em oculto. Estávamos falando da modéstia e quando eu fui para Israel, eu iria ficar em um bairro chamado Geola. Não me lembro se era mesmo o nome desse bairro. E alugamos uma casa no Airbnb e o anfitrião, ele falou quais são as regras do bairro e as regras da casa. Dentro da casa você pode ficar com qualquer roupa, né? Mas nas áreas públicas do condomínio, na varanda, é preciso que os homens e as mulheres estejam completamente cobertos, né? E que os homens utilizem o kippá ali naquele bairro judaico. E eu fiquei pensando, né? Por que essa exigência tão forte? Ela é uma questão de amor. Então eu não vou mostrar o meu corpo atiçando o meu próximo. Por isso eu cubro o meu corpo. Então, veja como a modéstia, ela é um aspecto de amor. E como aqui no Brasil, muitas vezes nas cidades litorâneas, as pessoas mostram tudo, né? E muitos
É uma visão até um pouco ofensiva, né? Imagine ali um casal de velhinhos ou um casal mais experiente, e aí vem aqueles jovens desnudos passando perto de um casal. É uma situação constrangedora. Então, a prática da modéstia, ela revela o amor para com o próximo. Eu não vou expor uma situação sensual perante o meu próximo, porque eu o respeito. Eu não vou obrigar que ele olhe para mim, porque essa é a questão. Quando na rua, nos outdoors, nas propagandas, é meio que obrigar as pessoas a ver aquela situação, porque você não pode atravessar a faixa de uma rua com os olhos fechados, tudo bem? E é por isso que lá naquele bairro, ninguém vai mostrar nada para ninguém, todos vão se respeitar. Se você quiser andar sem roupa, dentro da sua casa, ali com a sua família, mas para o próximo, respeite, ame o seu próximo, não expondo a intimidade do seu corpo. Veja como a modéstia ela se encaixa na ideia de amor. Tudo bem? Vamos para quinta-feira. Leia Lucas 10:37. Como você resumiria o que Deus quis demonstrar? Na verdade, depois que Jesus falou assim, respondeste bem, o que foi que o intérprete da lei, como que ele se esquivou? Porque ele sabia que ele não estava amando todas as pessoas. Havia discussão. Quem é o próximo do judeu, do fariseu? O pagão não poderia ser, porque ele não é irmão de igreja, né? Ele está lá no mundo, né? Então vamos fazer o bem apenas para quem é da igreja, né? Quem não é da igreja, o problema é dele. Então quem não era judeu, quem era pagão, quem era gentil, quem era samaritano, né? Talvez ele não fosse digno, não fosse o objeto desse amor ao próximo. E aí ele responde assim, mas quem é o meu próximo? Preste atenção. Quem é o meu próximo? Próximo. E aí Jesus ele vai contar a parábola do bom samaritano. Vamos dar uma olhada no verso 31, Lucas 10:31. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo, passou de largo, passou longe. Agora o verso 32. Semelhantemente um levita descia por aquele lugar e vendo também passou de largo, passou longe. E o 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou como? Passou perto. Então, quem é o meu próximo? É aquele que está perto de você. O próximo é o que tem proximidade. Então, quem é o seu próximo? Primeiramente, a família. É onde a gente menos demonstra o amor, né? Para os de fora, sempre somos tão educados, temos tanto tato, cheios de gentileza, né? Vamos passar as compras ali no supermercado e cumprimentamos o operador de caixa. Olá, bom dia, tudo bem, né? E aí acordamos, nem sequer falamos com o esposo, com a esposa, né? Com os filhos, não abraçamos ninguém, mas com o operador de caixa. Veja que inversão. Quem está próximo de nós é a nossa família. É ali que devemos ser mais amorosos. E com o operador de caixa também, ok? Educação e amor para todos. Mas, às vezes, temos aquele discurso. É o famoso discurso da internet, né? O sujeito quer salvar, né, o mundo, a Amazônia, acabar com a fome na África, a guerra no Oriente Médio, a desigualdade na Ásia. Tudo ali a partir do seu iPhone, deitado na sua cama, de mola ensacada, com o seu belo ar-condicionado, né? Mas ele não cumprimenta o porteiro do prédio dele. Você está entendendo? Ele coloca na internet um belo discurso de amor para o que está longe, mas ele não demonstra respeito nem amor para quem está perto dele. E é fácil você exigir dos outros, olha, o que vocês vão fazer por isso e por aquilo, né? Para situações que estão distantes dele, mas ele não manifesta o amor para quem está perto. Então, o que Jesus quer ensinar? Que o próximo é quem está perto de você. Então, às vezes, vamos fazer aplicação e vamos falar, né, das crianças lá na China que estão em dificuldade. É bonito. Mas aqui é para você se concentrar em quem está perto de você. Você não está perto daquelas crianças. Envie suas ofertas, cuide dos missionários, mas o foco aqui da lição é para você amar quem... Geralmente nós entramos em atrito, é quem está próximo. Então Jesus disse o seguinte, faça como o bom samaritano. Não passe longe de quem já está perto, né?
com aquele discurso de ajudar quem está longe, você passa longe de quem está perto. Não, seja misericordioso com quem está próximo de você. Qual é o bônus que eu quero trazer aqui? Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 13. Nós já lemos lá em Gálatas que toda lei se cumpre em um só preceito, o amor. E Romanos, ele é muito próximo ali da epístola aos Gálatas. Veja Romanos 13, verso 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Quem ama ao próximo cumpre a lei. Quem não cumpre a lei não ama o próximo. Mas quem ama o próximo cumpre a lei. Ó. Quem tem amado ao próximo cumpre a lei. Muitas pessoas às vezes falam assim, de nada adianta cumprir a lei se você não tiver o amor. Como se o amor fosse algo externo à lei, que não faz parte. Eu fico pensando onde é que o amor está, né? Porque temos aliança com Deus aqui e a aliança, ela tem os termos ali do contrato, né? A lei está aqui dentro da aliança. E onde está o amor? O amor está na lei. Tanto que a lei diz, amarás ao Senhor teu Deus. Então, não existe essa ideia de cumprir a lei sem amor. Porque quem cumpre a lei sem amor, ele tem uma aparência de que cumpriu. Mas ele não é um verdadeiro cumpridor da lei. As pessoas pensam que o jovem rico ele cumpria a lei. Não, mas se ele amava mais as riquezas, ele não estava cumprindo amar a Deus sobre todas as coisas. Então o jovem rico não cumpria a lei. Não existe esse negócio de cumprir a lei sobre a... Vou ler de novo. Romanos 13, 8. Quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Agora Romanos 13, verso 10. O amor não pratica o mal contra o próximo, de modo que o cumprimento da lei é o amor. Então, esse discurso fala temos que amar, esse negócio de lei, está tudo errado. O cumprimento da lei é o amor, e quem ama cumpre a lei. O cumprimento da lei é o amor, e quem ama cumpre a lei. Memorize isso, memorize isso. E agora o bônus é o seguinte, abra sua Bíblia no capítulo do amor. Qual que é o capítulo do amor? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu fale em línguas dos homens e língua dos anjos, se eu não tiver amor, não é? Serei como o bronze que sou e o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça os mistérios, se eu não tiver o amor. Agora, o que é o amor? O amor não é o cumprimento à lei? E quem cumpre a lei não está amando. Então nós vamos substituir amor por cumprimento à lei. Querem ver? Veja só, verso 3. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não guardar a lei, de nada disso me aproveitará. Cuidado com aquele discurso de beneficência, de dar esmolas, de tudo, e a pessoa transgride outros mandamentos da lei de Deus. Verso 4. Quem pratica a lei é paciente. Quem guarda os mandamentos é benigno. Quem cumpre a lei de Deus não tem ciúmes, não se ufana, nem se ensoberbece. Quem tem ciúmes, quem é soberbo, quem não é paciente, é um transgressor dos 10 mandamentos. Aquele que cumpre a lei não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não fica ressentido do mau irmão que fica chateado com o irmão de departamento, brigado, magoado. Ele não é um cumpridor da lei, porque quem cumpre a lei ama, e quem ama cumpre a lei. Vamos agora para o 6. Não se exaspera com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Quem guarda a lei, tudo sofre, tudo crê. Quem é fiel aos mandamentos de Deus, tudo espera, tudo suporta. O amor que o mundo prega é o amor-paixão, o amor-sentimento, o amor-egoísmo. O amor que as cantigas românticas estão ali propagando é o amor falso, é o amor egoísta. É o amor satisfaço a mim mesmo, né? É o amor para me dar o prazer, para fazer a minha vontade. É o amor onde não há abnegação nem sacrifício. Mas o amor a Deus revela-se no cumprimento da sua lei, para com Deus e para com o próximo. Muitos maridos deixam as suas esposas quando elas ficam doentes. Muitas esposas deixam seus maridos e todos argumentam assim:
não tem o direito de eu ser feliz, mas Deus nos criou para fazermos os outros felizes. Isso que é amor. O amor, ele não pensa em si, mas ele pensa no outro. O amor tudo sofre, tudo crê. Aquele que guarda a lei tudo espera, tudo suporta. Meu querido amigo, existem diversas situações na família que não são agradáveis de fazer. Cuidar de um idoso, trocar uma fralda, limpar uma casa, cuidar de crianças. E é aí que somos testados, porque estes são os nossos próximos, aqueles que estão perto de nós. E se nós não manifestarmos o amor para com os membros próximos a nós, dentro da nossa casa, nós revelamos que não amamos a Deus. Que possamos suportar uns aos outros, que possamos perdoar uns aos outros, que possamos esperar até o dia em que Jesus Cristo vai nos resgatar, vai nos levar para o reino do seu amor, onde só haverá paz e a felicidade. E nós vamos para lá em família. Que aí você saibamos aplicar durante esta semana o amor. Amor a Deus, amor ao próximo. Quem ama cumpre a lei. E quem cumpre a lei tem praticado o amor. Que Deus os abençoe. Consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é